Ora, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais uma lição da Escola Bíblica da Igreja Batista das Caldas da Rainha. Como sabem, nós temos estado a estudar o livro de Isaías. Nós terminámos o estudo do livro de Isaías na semana passada e hoje nós vamos começar com o estudo do Evangelho de Lucas. Vamos começar com o estudo do relato do Evangelho feito por Lucas. Este Lucas, este autor deste Evangelho, é normalmente considerado como aquele companheiro a que Paulo se refere como o nosso querido médico. Nós podemos ver isso em Colossenses 4, versículo 14 e também em 2 Timóteo 4, versículo 11. Lucas é um cristão de origem gentia, ou seja, ele não é um judeu e, na verdade, ele acaba por ser o único autor não judeu do texto bíblico. Deste autor de Lucas temos também um outro livro na Bíblia, no Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Quer o Evangelho de Lucas, o relato do Evangelho escrito por Lucas, quer o livro de Atos dos Apóstolos, foram dirigidos a um homem chamado Teófilo, do qual nós não temos nenhuma informação, a não ser que seria alguém, tal como Lucas, de cultura e de ascendência helénica, ou seja, de ascendência grega e de cultura grega. Quanto à data em que este relato do Evangelho terá sido escrito, crê-se que terá sido escrito durante a prisão ou após a prisão domiciliária de Paulo em Roma, que durou 2 anos, mais ou menos por ordem do ano 60 depois de Cristo. O propósito deste Evangelho é fornecer uma narrativa e uma cronologia segura para os leitores cristãos não judeus, ou seja, para aqueles que eram de origem romana ou de origem grega, de cultura grega, que não tinham um relato circunstanciado, detalhado, feito acerca do ministério e da vida de Jesus para fundamentarem a sua crença na doutrina cristã. O autor deste livro assume que fez um relato, ou que faz um relato cuidado e ordenado sobre a vida de Jesus, resultante quer da leitura de vários escritos já existentes, quer de uma investigação cuidada e do contacto com aqueles que presenciaram os atos. Esta preocupação é bem visível, por exemplo, no relato de alguns episódios que noutros relatos dos Evangelhos, quer escrito por Mateus, quer por Marcos ou mesmo por João, não são significativos ou que não aparecem com tanto relevo. O resultado disto tudo é um trabalho apurado e dedicado e acaba por ser até o mais extenso de todos os Evangelhos. Este Evangelho não apresenta Jesus apenas como o Salvador prometido dos judeus. Esse é o objetivo do Evangelho de Mateus, por exemplo, falar aos judeus, mas aqui o objetivo de Lucas é apresentar Jesus como o Salvador e como o Messias prometido por Deus para toda a humanidade. Seja para a humanidade de raiz judaica, quer seja para a humanidade de raiz não judaica. Por isso, para nós hoje, enquanto cristãos não judeus, é um Evangelho com o qual nós facilmente nos podemos identificar e é o Evangelho no qual nós facilmente podemos encontrar a mensagem de Jesus e com o qual nós podemos não só identificar-nos, mas perceber claramente aquilo que Jesus nos quer dizer enquanto não judeus. Os temas principais de Lucas incluem a apresentação de Jesus como o Filho de Deus e como o Filho do Homem, 100% Deus e ainda assim 100% homem, a prova de que Jesus era o Messias, a preparação para o futuro, para uma vida futura, o reino de Deus, a disponibilidade do reino de Deus aos crentes de todos os povos, lá está, não só judeus, mas de todos os povos, e o julgamento no futuro e a urgência em tomar uma decisão e uma decisão de compromisso, de aceitação, de compromisso com a verdade e com este Deus que se revelou por intermédio de Jesus. Hoje nós vamos começar por estudar o capítulo 1 e vamos ler desde o versículo 13 do capítulo 1 até ao versículo 25.
Como de costume, vamos também dividir este texto, embora não seja muito grande, vamos dividi-lo em partes mais pequenas para podermos ir mais fundo e com mais cuidado em cada uma das suas partes. Então, primeiramente, vamos ver desde o versículo 13 até ao versículo 17, depois desde o versículo 18 até ao versículo 20, depois do versículo 21 até ao versículo 25. No final, vamos então fazer um resumo e uma aplicação pessoal daquilo que aprendemos à nossa vida. Antes de começarmos o texto bíblico e a ler o texto bíblico e a estudar o texto, vamos pedir a Deus que possa orientar-nos neste momento. Vamos orar. Pai do céu, Tu estás presente aqui entre nós, estás presente aqui no nosso coração, revelado através da Tua palavra. Pedimos, ó Deus, agora que possas abrir o nosso coração para que nós possamos aprender aquilo que Tu nos queres ensinar e para que nós possamos ser moldados à Tua imagem e à Tua semelhança. Instrui-nos, ó Deus, e fala connosco. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, depois de orarmos, depois desta pequena introdução ao que é o Evangelho de Lucas, vamos abrir o texto e vamos ver então o que nos diz o Evangelho de Lucas, desde o versículo 13, do capítulo 1, até ao versículo 25. Se quando nós estávamos a estudar o texto do livro de Isaías, nós nos socorremos da tradução da Bíblia para Todos, editada pela Sociedade Bíblica Portuguesa, agora, para estudarmos o texto de Lucas, nós vamos socorrer-nos da tradução Almeida 21, que é uma versão mais recente da tradução de João Ferreira de Almeida, e é em linguagem de português século XXI, mantém todo o formalismo e toda a grandiosidade da tradução de João Ferreira de Almeida, mas de uma forma um pouco mais atual, permitindo-nos, quer na construção frásica, quer no léxico, que na linguagem utilizada, uma maior identificação e uma melhor referenciação. E esta tradução é editada pela editora Vida Nova. Nós vamos então utilizar este texto, a tradução Almeida 21, para os nossos estudos neste livro de Lucas. Então, Lucas 1, desde o versículo 13 até ao versículo 17. Diz assim o texto bíblico. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe chamarás João. E terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. Ele converterá ao Senhor, seu Deus, muitos israelitas. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Então, aparentemente começamos no sítio errado. Parece que estamos a começar a estudar no versículo 13, mas que há uma série de coisas para trás que nós ficamos sem saber bem o que era. Então vamos olhar um bocadinho para trás. Estes versículos começam com a frase: Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias. Então, quem era Zacarias? Se nós lermos os versículos 5 a 7 deste mesmo capítulo 1 de Lucas, nós ficamos a saber, desde o versículo 5 até ao versículo 7, que havia, nos tempos de Herodes, que era rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. A sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e irrepreensíveis em todos os mandamentos e em todos os preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, pois Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Este era Zacarias, um sacerdote que servia no templo, casado com Isabel, da linhagem de Arão, irmão de Moisés, o primeiro sacerdote que nós encontramos lá em Êxodo, e não tinham filhos. Viviam os dois sozinhos, eram já de idade avançada, mas não tinham filhos. Ou seja, o plano redentor de Deus para a Terra, para a humanidade, começou com um dia extraordinário na vida de um sacerdote comum. Zacarias era um sacerdote, que já vimos do grupo de Abias, um dos 24 grupos de sacerdotes.
Em meses alternados, cada grupo tinha o privilégio de escolher um sacerdote para servir no lugar santo. E Deus usou o sorteio, para o processo do sorteio, porque era assim que era escolhido cada sacerdote que ia servir no lugar santo. Deus usou então o processo do sorteio para colocar Zacarias no lugar onde ele devia estar para receber a mensagem da redenção para toda a humanidade. Nós encontramos isso em Lucas 1, versículos 8 a 9. Esta mensagem tinha a ver com o envio do Messias, mas também tinha a ver com o envio da parte de Deus de uma outra criança. Uma criança que seria muito querida e muito especial, quer para Zacarias, quer para a sua esposa, Isabel. E se o anjo lhe diz para não ter medo, por que é que ele haveria de ter medo? Podemos nós perguntar, não é? Se lermos os versículos 8 até 12, nós então percebemos isso. Diz assim: E aconteceu que, exercendo ele, Zacarias, as funções sacerdotais perante Deus, estava no lugar santo, na ordem do grupo, coube-lhe por sorteio, conforme o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão estava orando do lado de fora, na hora em que se oferecia o incenso. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Quando Zacarias se aproximou do altar, quando entrou no lugar santo, dentro da área do templo, e se aproximou do altar do incenso, apareceu-lhe um anjo à direita do altar. Como é comum na descrição de Lucas, e não só na descrição de Lucas, quando alguma pessoa, algum homem, tinha a visão ou experimentava o contacto com um anjo, era normal que ficassem amedrontados, ficassem até aterrorizados. E aconteceu o mesmo aqui. Aconteceu noutras situações no Novo Testamento e também no Velho Testamento já lemos relatos em que fala precisamente da mesma situação. Logo a seguir, o anjo identificou-se como Gabriel. Sabemos que é este mesmo, o anjo Gabriel, que mais tarde iria também aparecer à prima de Isabel, que nós conhecemos como sendo a mãe biológica de Jesus, Maria, para lhe fazer um anúncio também igualmente maravilhoso e igualmente desconcertante. Então, Gabriel anunciou a Zacarias o seguinte: a tua oração foi ouvida. Nós lemos há pouco que Zacarias e Isabel eram já muito avançados em idade. Sabemos que também que eles não tinham filhos. Então qual seria a oração deles? A oração deles seria pela bênção e pela graça de terem um filho. O que é extraordinário é nós pensarmos e nós perguntarmos quanto tempo é que eles já tinham orado, quanto tempo é que eles já tinham passado a orar por este assunto sem terem uma resposta da parte de Deus. Do ponto de vista biológico, do ponto de vista humano, sendo ele já avançado em idade, se calhar nós até os aconselharíamos a desistir, a parar de orar. Olha, a vontade de Deus não deve ser essa, porque ele não respondeu ainda. Mas a certeza que eles tinham era que o Deus a quem eles serviam podia fazer isso e muito mais. Já tinha feito com Abraão e com Sara. E eles conheciam bem o relato biográfico de Abraão e Sara. Portanto, se Deus tinha feito aqui um milagre daqueles na vida de Abraão e Sara, por que não fazer também na vida deles? De Isabel e de Zacarias. Eles continuavam a orar. Mesmo na sua velhice. Apesar de já não ser muito provável que Deus atendesse a oração naquele sentido, apesar de, aos olhos deles, já quase ser impossível aquilo que eles estavam a pedir a Deus poder ser concretizável, eles continuaram a orar. E Gabriel anunciou que não só eles teriam um filho, como lhes disse qual seria o nome desse filho. João. Que significa o Senhor é gracioso. E o anjo também anunciou que esta criança lhes daria um enorme prazer e uma enorme alegria. Obviamente, depois de tantos anos a orar por este assunto, por ter um filho, haver uma gravidez, a gravidez chegar ao fim, haver um nascimento da criança e a criança crescer saudável e crescer diante de Deus, obviamente que isso seria um motivo de grande alegria. Mas o que Gabriel está a dizer é que a alegria seria mais do que apenas para
aqueles pais, mais do que para Zacarias e Isabel. Diz-nos o texto que o anjo declarou que muitos se alegrarão com o nascimento dele. Ou seja, o nascimento de João iria trazer felicidade àqueles pais, mas a todo o mundo. Porque ele iria preparar o caminho para um nascimento ainda mais extraordinário e ainda maior e ainda mais importante. Depois, se nós lermos a partir do versículo 17, nós vemos que o anjo Gabriel continua a dar... Perdão, a partir do versículo 15 até ao versículo 17, nós lemos que o anjo Gabriel continua a dar algumas informações precisamente sobre este João, esta criança chamada João. Deus tinha planos para que João anunciasse a vinda do Messias, a vinda de Jesus. E por causa desta chamada específica, Zacarias devia separar João e não permitir que ele consumisse vinho. Esta pode ser uma clara referência ao voto nazireu que nós encontramos em Números 6, desde 1 até 12. Esta passagem também estabelece um contraste muito interessante entre o não encher-se de vinho, mas pelo contrário, encher-se do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo usou esta imagem e deu este conceito precisamente aos crentes em Éfeso, da igreja em Éfeso, e nós podemos ver isso na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, e em que o ideal seria, como cristãos, que não nos enchêssemos de vinho, mas que nos enchêssemos do Espírito Santo. Agora, ele também anunciou, o anjo Gabriel, também anunciou que João seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Desde a concepção, esta criança já estava separada por Deus para a sua glória. Desde a concepção. Desde o momento em que começou a tomar forma, em que apareceu aquela vida, que Deus tem planos para aquela vida. Através do anjo, então Deus revelou 2 propósitos para a vida de João. O primeiro é que nós podemos encontrar no texto, diz-nos que ele converterá ao Senhor seu Deus muitos israelitas. É que mesmo os filhos de Israel, aqueles que eram a nação escolhida, o povo escolhido de Israel, precisavam de se arrepender e precisavam de voltar-se para Deus. E iriam fazer isso através de Jesus Cristo. O filho de Zacarias, na sua pregação, iria reforçar a necessidade de conversão. E nós que conhecemos a pregação de João Batista, sabemos perfeitamente que ele chamou e apelou à conversão. O segundo propósito tinha a ver com o resultado do ministério de João. Ele seria chamado a construir um povo preparado para o Senhor. O trabalho de preparação iria ser feito por João e já tinha sido descrito por outros profetas. Por exemplo, nós lemos há pouco tempo em Isaías 40, versículo 3 a 5, Deus fala, através de Isaías, daquele que iria ser enviado antes de Jesus, antes do Messias, para preparar a vinda do Messias, para preparar o coração do povo. E esta mensagem de arrependimento e de preparação para algo ainda maior que vem a seguir é o que marca a mensagem do ministério de João. Então, resumindo, vamos resumir aquilo que aprendemos aqui nestes primeiros versículos. Zacarias e Isabel eram já muito avançados em idade, eram velhos. Não sabemos se tinham 50, 60, 70, 80, mas diz-nos o texto que eram velhos. Já não era expectável que tivessem filhos, mas eles continuavam a orar por um filho. Porque por muito impossível que pudesse parecer aos seus olhos uma gravidez naquela altura das suas vidas, o Deus a quem eles serviam, era capaz disso e muito mais. Por isso eles continuavam a orar, independentemente das circunstâncias. Eles continuavam a levar aquele assunto perante Deus. E a segunda coisa que nós podemos aprender aqui com estes versículos é que o plano redentor de Deus, que nós encontramos a começar a ser concretizado aqui, através da promessa do nascimento de João, mais tarde de Jesus, nós já podemos encontrar essa promessa em Isaías. E se formos mais rigorosos, até podemos voltar mais para trás, andar mais para trás e encontrar essa promessa já desde Gênesis, nas palavras de Deus a Eva e à serpente. O que é extraordinário é ver que o nascimento de Jesus não é um fruto de feliz coincidência, não é um fruto de acaso, é um fruto da concretização do plano amoroso e redentor de Deus para nós. Então, vamos ler os segundos versículos, o segundo conjunto de versículos, desde o versículo 18 até ao versículo 20.
Diz assim: Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Pois sou velho e a minha mulher já tem idade muito avançada. E o anjo lhe respondeu: Eu sou Gabriel e estou sempre diante de Deus. Fui enviado para te falar e para te dar boas novas. Ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, pois não acreditaste nas minhas palavras, que no seu devido tempo se cumprirão. Então, depois de tantos anos a orar sobre este assunto e depois de tantos anos a pedir a Deus que lhes concedesse a graça e a bênção de serem pais, agora, quando finalmente Zacarias sabe que vai ser pai, ou ouve da palavra do anjo, da boca do anjo que vai ser pai, ele duvida. Parece estranho, não é? Mas a verdade é que ele duvida. Até aquela pergunta parece ser inocente. Como poderei ter a certeza disso? Não é? Maria, a prima da sua mulher, vai fazer a mesma pergunta. Mas como pode isso acontecer, visto que não conheço varão? Ou seja, como é que eu posso estar grávida se eu nunca estive com nenhum homem? Quando ele recebeu esta notícia foi-lhe dada por um anjo de Deus. E ele, sendo sacerdote, ele conhecia bem as Escrituras, que falavam precisamente sobre a promessa do Messias e sobre a promessa do plano redentor e de tudo aquilo extraordinário que iria acontecer para que o plano de Deus se concretizasse. Ainda assim, Zacarias teve dificuldade em acreditar. Zacarias era um homem justo que se encontrava num lugar santo. Diz-nos o texto bíblico que ele era cumpridor em todas as leis e todos os preceitos de Deus, e ainda assim foi-lhe difícil acreditar que Deus o pudesse usar. E este é um perigo grande. É uma situação que aconteceu com Zacarias, mas pode acontecer connosco também. Que apesar de sermos conhecedores de muita coisa sobre a Bíblia, muita coisa sobre Deus, nós podemos, na iminência de estar a ser usados por Deus e na iminência da revelação de Deus, nós podemos duvidar daquilo que está a acontecer, de tão maravilhoso que é. Zacarias tinha servido a Deus toda a sua vida e ainda assim ele teve relutância em acreditar que Deus faria aquilo que tinha prometido. Se o objetivo de Lucas fosse apenas mostrar-nos as coisas boas e as coisas extraordinárias e os bons exemplos, e desculpem-me aqui o uso desta expressão, se o objetivo de Lucas fosse dourar a pílula para nos apresentar o melhor relato possível, se Lucas fosse doutorado em marketing, de certeza que Lucas não escreveria e não relataria esta parte da reação de Zacarias. A reação de Zacarias aqui está descrita no Evangelho relatado por Lucas sob inspiração divina para nós hoje podermos perceber que que Zacarias era tão super-herói como nós somos. Exatamente igual a nós. E para percebermos que, tal como Zacarias, nós hoje também estamos sujeitos aos mesmos problemas, às mesmas dúvidas e às mesmas falhas que Zacarias. E a intenção de Lucas, de Deus, a permitir que nós conheçamos o coração de Zacarias e a mente de Zacarias tem como objetivo alertar-nos para não cairmos no mesmo erro. Porque somos iguaizinhos a Zacarias. Portanto, convém nós sabermos tudo o que se passou para podermos evitar cair nos mesmos erros. Depois, nos versículos 19 e 20, nós lemos então que, perante a pergunta e a dúvida de Zacarias, o anjo identifica-se. Gabriel, homem que quer dizer, traduzindo do hebraico para o português, homem poderoso de Deus. Um anjo falava com Zacarias, um anjo que diz-nos as palavras do anjo que estava continuamente continuamente na presença de Deus, e ainda assim Zacarias duvida. Só o facto de ser um anjo de Deus, daqueles anjos que estavam continuamente na presença de Deus, isso devia ter sido suficiente para Zacarias acreditar. Mas não foi.
tal como nós hoje, nós também temos toda a informação disponível e suficiente para podermos acreditar. Nós não precisamos de mais nada para podermos acreditar. Deus tem-se revelado das mais variadas formas. Através de profetas, através de pregadores, através da sua Bíblia, através do seu Espírito Santo. Nós temos toda a informação que precisamos para podermos acreditar e, mais do que acreditar, indo além, ser obedientes. No entanto, muitas vezes, nós somos exatamente como Zacarias e colocamos muitas perguntas e duvidamos da ação e do desafio de Deus para nós. Talvez Zacarias não tivesse razões suficientes para acreditar no anjo, vamos dar-lhe aqui o benefício da dúvida, mas ele de certeza não teria qualquer dúvida perante a mensagem do próprio Deus. E por isso o anjo lhe disse que foi enviado por Deus, enviado para te dar as boas novas. E estes dois verbos, enviar e dar, são verbos muito comuns nos relatos do Novo Testamento, quer nos Evangelhos, quer nas cartas e nas epístolas que se seguem ao livro de Atos. A palavra enviar ou enviado, da qual depois deriva a palavra apóstolo, quer dizer enviar com uma mensagem. O anjo não estava ali por acidente, não estava ali por coincidência, não estava ali por acaso, nem por outra razão qualquer. Ele tinha sido enviado porque ele tinha uma mensagem específica para entregar a Zacarias. E o outro verbo que o anjo usa é dar, para te dar a boa nova. Esta é a base da nossa palavra para evangelismo e para a palavra evangelho, boa nova, dar a boa nova, partilhar a boa nova. A mensagem do anjo para Zacarias teve como resultado a pregação de boas novas, de boas notícias para aquele velho sacerdote. E a partir daqui nós vamos começar a encontrar muitas vezes a palavra enviado, a palavra enviar. Lembramos que Jesus enviou os 12. Lembramos que Jesus nos enviou a todos na grande comissão. E lembramos as vezes que a palavra boa nova, boa notícia, evangelho é utilizada como sendo a última revelação de Deus, como sendo o culminar da revelação do plano de Deus para a restauração do homem. Então, a incredulidade, a dúvida e a incredulidade de Zacarias estava num ponto muito simples. Será que Deus ia conseguir ou ia mesmo cumprir aquilo que estava a ser prometido? Nós temos orado por este assunto. Deus agora está a prometer uma resposta. Será que Deus vai mesmo fazer isto desta maneira? E então, apesar de acharmos, ou podermos achar e até podermos justificar ou aceitar a dúvida de Zacarias, a verdade é que aquela dúvida teve consequências. Foi insuficiente para haver consequências. E a consequência foi que Zacarias não iria conseguir falar nos próximos 9 meses. Até que a sua mulher desse à luz, ele não iria conseguir falar. E diz-nos o texto que o anjo lhe disse: ficarás mudo, pois não acreditaste nestas minhas palavras. Mas é interessante também vermos que esta consequência da falta de fé e da incredulidade de Zacarias poderia servir para fortalecer a sua fé. Porque ele iria ver, com o passar do tempo, a concretização de tudo aquilo que o anjo lhe estava a dizer. O anjo tinha prometido que ele iria ter uma resposta à sua oração de ser pai. Ele duvidou. O anjo disse que ele iria ficar mudo por causa de ter duvidado. E ele ficou. E 9 meses depois, entretanto, ele viu a gravidez da mulher, de Isabel, a gravidez a desenvolver-se, a barriga a crescer e depois a concretização com o nascimento do seu filho João. E isso é, efetivamente, uma grande fonte de fortalecimento para a fé de Zacarias. Então, vamos resumir. Zacarias tinha toda a informação que precisava para poder acreditar. Tinha toda a informação que precisava para poder ser obediente. Depois de tantos anos a orar sobre aquele assunto, seria de esperar que, quando o anjo lhe disse que Deus ouviu a tua oração, Zacarias desatasse aos saltos. Mas não, mas ele duvidou. E é aqui que nós somos parecidos com ele.
Nós oramos por tantas coisas e quando Deus faz aquilo pelo qual estamos a orar, quando Deus age na nossa vida, nós muitas vezes duvidamos. Nós temos tudo aquilo que precisamos para confiar, para acreditar e para obedecer. Então porquê é que não confiamos? Então porquê é que não obedecemos? Nós não precisamos de mais nada. Outra questão importante é que o facto de muitos de nós termos já algum tempo de igreja, termos algum tempo de estudo bíblico, alguns já têm dezenas de anos de frequência de igreja, já ouviram centenas, talvez milhares de estudos bíblicos, milhares de lições de escola bíblica dominical, algumas centenas ou milhares de pregações. Já passaram horas e horas a ler o texto, já passaram horas e horas a ler comentários, a preparar mensagens, tal como ele, tal como Zacarias. E ainda assim ele não foi imune à questão da dúvida e da incredulidade. Nós também não somos. Por isso nós temos que estar alerta e cuidadosos para que quando Deus se revelar a nós não sejamos incrédulos e não duvidemos. Muito bem, chegamos então ao terceiro e último conjunto de versículos e vamos ler desde o versículo 21 até ao versículo 25. O texto diz assim: O povo estava esperando Zacarias e espantava-se por ele se demorar no santuário. Mas, ao sair, Zacarias não podia falar com eles. Então perceberam que tiveram uma visão no santuário. Ele lhes falava por gestos e continuava mudo. Terminado o período do seu ministério, voltou para casa. Depois desses dias, Isabel, a sua esposa, engravidou e escondeu-se durante 5 meses, dizendo: O Senhor me concedeu isto quando olhou para mim, para acabar com a minha humilhação diante dos homens. Então, nós lemos que Zacarias tinha entrado no templo, dentro de uma área do templo que era o lugar santo, diferente do pátio onde estavam todas as pessoas que tinham ido adorar naquele dia. Ele tinha a missão de ir oferecer o incenso no altar do incenso. E quando estava a fazer isso, apareceu-lhe um anjo à direita do altar. Ele conversou com o anjo disse-lhe que a promessa de Deus ia se cumprir e a oração dele tinha sido ouvida. E Zacarias duvidou da veracidade da promessa e da palavra do anjo. E como consequência disso, como consequência da sua dúvida, Zacarias ficou mudo. E então, cá fora, o povo esperava-o. E o povo esperava que ele saísse depois de oferecer o incenso e que ele pudesse juntar-se aos restantes sacerdotes para poderem pronunciar uma bênção sobre o povo ali naquele dia. O problema é que Zacarias não podia participar, não podia pronunciar essa bênção. Porquê? Porque estava mudo e tinha que se comunicar por gestos. Por isso, tendo em conta e perante aquela manifestação e alteração no físico, na parte física, no corpo de Zacarias, o povo percebeu que Deus tinha falado com Zacarias e que ele teria tido uma visão da parte de Deus enquanto estava lá junto ao altar. Diz-nos o texto que, passado mais ou menos uma semana, ele voltou para casa. O tempo de ministério de cada sacerdote era cerca de uma semana lá no templo. Voltou para casa e, uns tempos mais tarde, a esposa então engravidou. Obviamente que isto é uma coisa extraordinária e, se calhar, depois de tantos anos a orar e de conversar durante tanto tempo e tantas vezes com amigos e com familiares sobre o assunto da gravidez e do gosto e do desejo que eles tinham de ser pais, seria de esperar que, perante a gravidez, Isabel aparecesse e fizesse soar todos os sinos e todas as formas para poder comunicar esta bênção e esta novidade, esta boa notícia. No entanto, o texto diz-nos que ela se escondeu durante 5 meses. Nós não sabemos se ela tinha medo de perder o bebê nos primeiros meses da gravidez, ou se tinha medo de aparecer em público até poder provar que estava efetivamente grávida, se queria evitar os comentários maldosos e a maledicência do povo até ter a certeza que estava efetivamente grávida. O texto não nos diz e, sinceramente, não creio que seja importante. O que é importante é ver as palavras de Isabel quando ela soube que estava grávida. Ela diz: O Senhor me concedeu isto. Ou seja, ela e o marido tinham muitas vezes orado sobre
sobre este assunto, tinham muitas vezes pedido que Deus manifestasse a sua glória, dando àquele casal a bênção de um filho, e agora eles tinham um filho, agora iam ter um filho, agora Isabel estava grávida. O que é extraordinário é Isabel reconhecer que aquela gravidez era uma bênção e uma dádiva de Deus a eles, os dois, enquanto casal. Era a intervenção direta de Deus nas suas vidas, nos seus corpos, permitindo que, apesar da idade avançada dos dois, ela pudesse engravidar e depois dar à luz. Há uma expressão que eu aprendi quando era adolescente, numa classe da escola dominical, na igreja onde cresci, que diz em inglês uma verdade radical, mas muito simples. Diz: "Every goodness comes from godness." Ou seja, todas as bênçãos, todas as coisas boas vêm até nós pelo simples facto de Deus ser como é, de Deus ter as características que tem. Não porque nós mereçamos, não porque nós precisamos ou precisemos ou possamos fazer alguma coisa para garantir essas bênçãos, perdão, mas porque Deus é como é. Porque Deus nos ama, Ele nos dá. Porque Ele é amor, Ele nos dá essas bênçãos. A base bíblica para esta frase pode ser encontrada na Epístola de Tiago, versículo 17, logo no capítulo 1. Diz assim o texto: "Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vêm do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação." Eu vou repetir. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vêm do alto e descem do Pai, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tudo o que nós temos hoje, tudo o que nós tivemos hoje de manhã, quando nos levantámos, tudo Deus preparou durante a noite, enquanto nós não fizemos nada, enquanto nós dormimos. Deus preparou toda a natureza, preparou todo o mundo, cuidou de todas as pessoas ao redor de todo o mundo, para que hoje de manhã nós encontrássemos aquilo que esperávamos encontrar. O sol já tinha nascido quando nos levantámos, se calhar a maior parte de nós. O vento soprava, as pessoas estavam na rua, nós tínhamos os nossos filhos, os nossos entes queridos nas nossas casas, ao lado, no nosso quarto ao lado. Podemos tomar um pequeno almoço, podemos sair, podemos ver o céu, podemos ver os pássaros, podemos respirar, o coração batia. Porque Deus cuidou de todas estas bênçãos para nós. Nós só damos valor a alguma destas coisas quando ela nos falta. E aí nós percebemos o valor que estas coisas têm. Mas todos os dias, apesar de nós não termos o cuidado de dar o valor devido, todos os dias Deus nos dá e todos os dias Deus cuida para que nós possamos ter essas bênçãos. E naquele momento, Isabel percebeu que aquilo era tão extraordinário e era uma bênção de Deus que estava a acontecer nas suas vidas. E o desafio para nós, destas palavras de Isabel, é nós não ficarmos a olhar para as bênçãos de Deus como sendo uma obrigação de Deus para connosco. Não são um ato de amor e fruto do amor de Deus para com cada um de nós. E como se fossem coisas sem importância. Não são coisas sem importância. Porque se nós se nós podemos considerar tanta coisa de menor importância, sem lhe dar o devido valor, quando essas coisas correm mal ou nos faltam, nós aí ficamos muito preocupados e investimos muito do nosso tempo e recursos para que essa coisa corra como deve ser ou funcione como deve ser. Não é? Uma coisa tão simples como uma unha. Ninguém dá valor, ninguém se preocupa. Ninguém olha para uma unha como uma bênção de Deus, mas quando ela encrava, não é? Ninguém pensa que o bater do coração todos os dias regularmente é uma bênção de Deus, mas se algum dia há um problema de coração, ninguém pensa na visão ou na audição, ninguém pensa no facto de poder andar como uma bênção de Deus, mas se algum dia temos dificuldade, se algum dia temos um problema motor, então aí nós já damos a devida importância. E a verdade é que tudo isto são bênçãos que Deus todos os dias derrama sobre nós.
Como diz o hino, chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos. Resumindo, Zacarias e Isabel tinham vivido toda a vida a orar por aquele momento. Tinham vivido toda a sua vida a orar para que Deus lhe desse a alegria de serem pais. E eles perceberam que essa bênção, ou que essa situação, era apenas resultado da bênção de Deus sobre as suas vidas e do amor de Deus sobre as suas vidas. Outra coisa que nós podemos perceber é que, por mais estranho que pareça, Isabel e Zacarias terem um filho naquela idade, Abraão já tinha tido, com Sara também, a prima de Isabel, Maria, iria ter um filho em circunstâncias ainda mais estranhas. Deus está no controle de todas as coisas. Nada escapa ao seu controle. Nada escapa ao seu governo. Ele criou e sustenta todas as coisas, porque tudo é feito por Ele e para Ele. Então, vamos resumir aquilo que aprendemos na lição de hoje. A primeira coisa que aprendemos é que, embora Zacarias e Isabel já fossem avançados em idade, eles continuavam a orar por um filho. E no tempo de Deus e no plano de Deus, Deus concedeu-lhes essa bênção. Aquilo que nós podemos aprender é que Deus está a agir no tempo todo para o cumprimento do seu plano de redenção da humanidade. Esse plano de redenção da humanidade pode ser visto, pode ser encontrado desde Gênesis, lá no Éden, até Belém, de Belém até ao Gólgota e do Gólgota até hoje. Deus está a agir. A segunda coisa que podemos aprender é que Zacarias, apesar de ter toda a informação, ele teve dificuldade em acreditar. Ele duvidou, mas ele tinha toda a informação. E nós também temos. Toda a informação que nós precisamos, nós temos. Todas as condições que nós precisamos para acreditar, nós temos. E para acreditar e para ser mais do que conhecedores, ser cumpridores daquilo que Deus espera de nós. Temos todas as condições, só depende de nós. Não precisamos que Deus nos dê mais nada, mais nenhuma informação para nós sermos crentes e para nós, para nós acreditarmos e para nós sermos cumpridores de todos os preceitos e todas as leis, como era o caso de Isabel e de Zacarias. E o terceiro ponto que nós podemos aprender e que vamos terminar com este terceiro ponto é que eles tinham vivido toda a sua vida a orar por um assunto. E Deus foi fiel. E Deus deu-lhes a bênção de eles verem concretizado todo aquele assunto pelo qual eles estavam a orar durante toda a sua vida. Lembramos do caso de Simeão também, que quando os pais de Jesus, Maria e José, foram ao templo apresentar Jesus, Simeão tomou o menino nos braços, ele servia no templo, diz-nos que era um homem justo perante Deus e que naquele dia tinha sido conduzido pelo Espírito Santo ao templo. Diz-nos o texto então que ele pegou Jesus nos braços e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque vi o Messias, vi o teu plano concretizado para a salvação da humanidade. Todas as bênçãos que nós temos, esta bênção no caso de Isabel e de Zacarias, de ter um filho, todas as bênçãos que nós vivemos e experimentamos durante o dia, nós devemos ser gratos. Nós devemos perceber que apenas as temos porque há um Deus sustentador, há um Deus cuidador, que zela para que até as leis da natureza e as leis da física e as leis da termodinâmica e todas essas coisas que os homens, entretanto, foram descobrindo e foram chamando de leis, ele zela para que todas as coisas se cumpram e para que todas as bênçãos, mesmo aquelas às quais nós não damos grande valor, possam estar disponíveis para nós dia após dia. Deus ama-nos e essas bênçãos são fruto direto do seu amor. Tal como o plano da redenção, que nós começamos agora a estudar em Lucas e vamos continuar a estudar durante o resto durante os próximos domingos, através do estudo do Evangelho ou do relato do Evangelho feito por Lucas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos incomode, para que a sua palavra possa produzir em nós frutos dignos e frutos de arrependimento, para que a nossa vida
possa mudar e ser corrigida de acordo com os parâmetros e com as leis e com os desafios que Deus nos coloca, de modo a que, se a nossa vida hoje não honra a Deus, se a nossa vida hoje não glorifica a Deus, amanhã o possa fazer. Não é fácil, vai exigir esforço, vai exigir trabalho, mas é para isso que nós estamos cá, para honrar e para glorificar a Deus. Deus vos abençoe. Até à próxima lição. Fiquem bem.